Pode Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas imigrantes do Brasil que moram aqui em Madrid, na Espanha. O nosso objetivo é levar fatos curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura às pessoas, a você que tem interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. E antes de finalizar cada episódio, a gente vai trazer uma dica para quem está aprendendo espanhol. Pode ser uma dica relacionada à gramática, vocabulário. Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Cris Passino. E eu sou a Lê Urano, direto de Madrid. E nós temos um convidado especial que é o... Eu sou o Marcos, de Barcelona. O tema de hoje é como é ser gay na Espanha. A gente tem um convidado especial que é o Marcos, ele vai contar da experiência dele no Brasil e aqui na Espanha. E lembrando que nós temos os quadros fixos que são Polêmica do Dia, com a Lê. Hoje a gente vai falar que cachorro não late na Espanha. Como assim que o cachorro não late na Espanha? Depois eu te explico. Tá bom. E tem a dica do dia com a Lê? Sim, substantivos masculinos em português, que em espanhol, vira substantivo feminino, e eu vou dar uma dica de algumas palavras, de como memorizar algumas palavras. Ok, e o intraduzível que eu vou falar também, mas eu vou falar depois. Vamos lá, então entrando no assunto, Marcos, você quer se apresentar para quem não te conhece? Vamos lá. Bom, meu nome é Marcos Renato, eu sou brasileiro de São Paulo, vivi 50 anos em São Paulo e em 2018 eu saí do Brasil e para fazer uma viagem longa e no meio da viagem eu resolvi ficar aqui na Espanha. Não tinha planos de morar na Espanha, mas eu acabei ficando. Eu vim de uma cidade que chama Sitges, que é do lado de Barcelona, a 30 quilômetros de Barcelona. É uma cidade de praia, uma cidade muito gostosa, me apaixonei, eu sempre gostei muito de Madrid, mas quando eu conheci aqui, que tem muitas coisas, que tem em Madrid, e além disso tem praia. Então, me apaixonei e acabei resolvendo ficar aqui um tempo. Esse tempo já vão fazer 3 anos agora, em junho, que nós estamos por aqui. Eu sou casado, meu marido chama Luiz, é aposentado já no Brasil, é arquiteto aposentado, e nós estamos, por hora, morando na Espanha. Como eu já fiz 2 anos de residência na Espanha, nós já solicitamos a cidadania, que deve sair ainda este ano, E por enquanto eu estou por aqui. A gente gostou muito daqui, pretende ficar. A gente tem a questão de não ter nenhum vínculo mais no Brasil, Quando nós saímos, eu tinha minha mãe ainda e o Luiz tinha o pai dele, mas hoje os dois faleceram nesse período de 3 anos, então nós já não temos mais nenhum vínculo forte, no Brasil, e por enquanto nós estamos gostando de estar aqui. Bom, como você disse, foi uma viagem longa, né? Foi. Eu fiz uma viagem ela durou aproximadamente 9 meses, Não, mas o que eu quero dizer é que a viagem continua. Ah, sim! Até hoje ainda não voltou para mim, a viagem não acabou ainda, E a gente fez uma viagem grande, mas a gente acabou se estabelecendo mesmo aqui em Sitges. Muito bem. Sitges é um lugar super lindo. Para quem não conhece, eu recomendo. É uma graça. É um povoado, mas é um povoado grande, né? É um povoado de 30 mil habitantes. Não é muito grande, Mas é aqui da Costa do Sol, no Mediterrâneo. Então, todas as cidades aqui são bonitas, É difícil falar a cidade aqui que é mais ou menos, Mas Sitges é muito turístico, Muito turístico e, essencialmente, a economia da cidade gira em torno do turismo e é muito gay, É isso que eu ia falar. Sitges é uma cidade que aposta pelo turismo gay, né? Nós viemos parar aqui por isso, porque quando a gente decidiu viajar pelo mundo, eu comecei a consultar os lugares onde a gente ia passar e quais eram as cidades que teria esse perfil, de inclusão, tudo, E Sitges é uma das, quando você pesquisa, é uma das que aparecem, pelo seu histórico, tudo. Tem muito público gay aqui, muito, muito. Mesmo fora de temporada, muitos franceses, muitos ingleses, muitos alemães, italianos que decidiram vir morar aqui,
né? Então, é um público, aqui tem muito bar, muito fechado agora por causa da pandemia, mas tem muito bar, muita boate, muita praia gay, muita, né? Então, assim, a gente se apaixonou também por esse clima de liberdade para a gente, seria, né? Um clima... Vocês se sentiram acolhidos, então? Sim, muito, né? Na Espanha, em geral, você se sente muito acolhido, eu acho. Eu nunca tive experiências ruins na Espanha, né? Então, mas aqui é mais, né? Aqui você sente que tem, você se sente igual, né? Eu acho que a É cidade te isso. proporciona isso. É isso que eu queria saber, porque aqui em Madrid a gente tem um bairro, né? O bairro de Chueca, que é o bairro LGBT de Madrid mesmo, né? E você conhece algum bairro, ou você conhece algum lugar no Brasil que fosse assim? Olha, em São Paulo, você já teve mais, vou chamar de gueto, né? Porque, na verdade, isso é uma coisa meio antiga, né? Essa questão de você ter lugares específicos, porque você acaba deixando gueto mesmo, né? Como É. comunidades, né? Como comunidade brasileira, comunidade árabe, comunidade japonesa, comunidade, né? Você acaba tendo os guetos onde as pessoas acabam, para se proteger, você acaba estando num lugar onde a aceitação e o comércio e toda a economia funciona mais ou menos em função daquilo, então você se sente mais protegido, né? Mas em São Paulo você já teve muitos lugares assim, por exemplo, perto da Consolação, porque para quem não conhece São Paulo é perto da Avenida Paulista, já teve muitos bares gays em alguns lugares dessa rua Consolação. Então já teve uns guetos. A República, Praça da República, é um outro lugar de São Paulo que tem muitos bares. Tem uma rua que chama Vieira de Carvalho, em São Paulo, que tem muitos bares gays, né, tudo. Hoje está muito degradado, muito, né, já não é mais o que foi há um tempo. Então, realmente tem, mas não assim, cidades exclusivas, não. Florianópolis é uma cidade muito inclusiva, né? Mas é mais para festa, assim, carnaval, algumas coisas. A The Week, que é uma boate famosa em São Paulo, tem no verão, ela faz umas festas em Florianópolis. Então, também é uma cidade bastante inclusiva, né? Mas não tanto, é diferente daqui, é completamente diferente. Ok, ok. Lê, não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, eu ia comentar sobre a Rua Augusta, a Frei Caneca, né? Sim. Que são ruas... Sim. Então, como, assim, eu tenho mais de 50 anos, então eu vivi num momento em que a gente tinha que se enquadrar exatamente num, num perfil. Então, assim, Sim. ou você era gay ou você era hétero, né? Não tinha um... Hoje em dia, eu tenho sobrinhos e tenho, né, conheço muita gente mais nova, e você percebe que não é mais assim, né? Não existe mais a comunidade gay, né? Existe uma sopa de letrinhas e, ao mesmo tempo, existe vida, né? As pessoas transitam aí nesses ambientes. Então, por exemplo, a Augusta é uma rua que não é exatamente uma rua que poderíamos chamar de LGBT, né? É uma rua que é tudo ali, né? Tudo convive naquele ambiente. Então é diferente, a evolução das coisas foram levando, eu acho que ainda bem, né, para um lugar onde as pessoas se misturam mais, né? Eu acho que isso é importante. Que legal. Ok. E Marcos, o que você sente de diferença entre a Espanha e o Brasil? Eu vou dar a minha percepção, eu sou hétero, para quem não sabe, então assim, para mim é muito gostoso ver as pessoas de mãos dadas. No Brasil, assim, você vê aquelas pessoas se amassando, se dando beijo e tal, mas aqui as pessoas mostram a afetividade de outra maneira e dá na mesma se tem homem com homem, mulher com mulher, se a pessoa é alta, baixa, se ela é gorda, magra, dá na mesma, né? E assim, e falando do gênero, também dá na mesma. E Madrid, eu falo de Madrid porque Madrid é uma cidade que me abriu muitas portas, me abriu muito a visão. Madrid é uma cidade que te permite muitas coisas, né? E eu tinha um pouco assim como eu vou dizer, o olhar das pessoas em São Paulo, eu vou dizer de São Paulo porque é a cidade de onde eu venho,
era diferente. As pessoas, mesmo que não dissessem nada a você ou não comentassem nada, sempre tinham o cochichar, o falar alguma coisa. Em vez de falar assim, aquele meu amigo que é da cidade e tal, aquele amigo que é gay, sabe? Ou falar bicha, viado, né? Que é as palavras que a gente sempre usou mesmo, e na televisão se usou muito isso, né? E eu não notei isso aqui. Eu não sei se também é porque eu vim mais velha. Não sei, qual que é a sua percepção? Então, eu acho que assim, eu gosto muito de sociologia, de política, tudo, né? E eu tenho muito um olhar desse ângulo para essas questões. E eu sou muito observador nesse comportamento, né, das pessoas. E o que eu percebo que ele é essencialmente cultural, a diferença é essencialmente cultural, né? Nós, como um povo latino-americano, né, somos machistas, homofóbicos, racistas. A gente tem uma carga de preconceitos que, mesmo inconscientes, né, mesmo Uhum. inconscientes, mesmo lutando contra, a gente carrega esses preconceitos, né? Então, todos nós brasileiros, né, eu acho que temos uma carga de, posso falar de brasileiro porque é o que eu conheço, né? Mas o povo latino em geral, né, ele tem essa carga de preconceitos. Quando eu cheguei aqui, então eu tinha muito uma vista daqui, da Europa, né, de geral, de todos os lugares que eu conheço, de mais liberdade e tudo, mas eu não tinha uma análise mais profunda depois que eu vim morar mesmo aqui, né? Então, o que eu percebo? As pessoas aqui na Espanha, elas lidam com a questão do corpo muito mais livre, não sexualizado, do que o brasileiro. Uhum. Então, por exemplo, tem alguns exemplos que não vão ser LGBT, dois exemplos principais. O primeiro, aqui é muito comum você ver crianças nuas, completamente nuas na praia. E não são criancinhas, são crianças de 7, 8 anos. É. Eles vão na praia normal, tranquilo, não tem nada. No Brasil, você não vê isso. Você não vê. Você vai na praia, você vai ver uma criancinha de 1 ano, de 2 no máximo, nua, completamente nua. Aqui Uhum. não, aqui as crianças são mais livres. A segunda coisa, a mulher aqui, mais ou menos 50% das mulheres na praia, pelo menos na cidade que eu moro, não usam a parte de cima do biquíni. Sim. Tá? Então é uma coisa que tanto elas quanto o público, né, as pessoas, estão muito acostumadas com isso, é muito natural. Mas aqui no Brasil é proibido fazer topless. Então, agora, no Brasil, você tem aquela hipocrisia que nós temos, que no carnaval você pode e na praia você não pode mostrar o seio, né? Então, assim, nós temos essa coisa em que se alguém fizer um topless na praia, não que não tenha, algumas praias até tem, mas é um chamariz, né? Chama atenção, as pessoas ficam todas muito... Quem não está fazendo fica tímido, quem está fazendo fica se sentindo exposto, e aqui não tem isso. Então, eu contei essas duas questões para dizer que no Brasil a gente sexualiza muito as coisas, né? E Uhum. aqui não tem isso. Então, como você estava falando, a forma de tratar, por exemplo, se eu chego no Brasil, em qualquer lugar, por exemplo, eu vou no médico e falo, eu quero uma consulta para mim e para o meu marido. A hora que eu falo marido, a atendente, ela se desmonta, né? Você percebe que às vezes ela dá um sorriso, né? Ela às vezes não é preconceituosa, às vezes ela até apoia, mas ela quer mostrar que ela te apoia, né? Ou ela se perde, né? No que ela está fazendo. Uhum. Aqui, se eu chego no médico, quero uma cita médica para mim, e aqui tem o benefício de você dizer pareja. Então, quando você fala pareja, você não necessariamente tem que falar qual é o Você gênero. não fala o gênero exato. Mas, para testar, eu como gosto de saber, né, como as pessoas reagem, eu falo meu marido, né? E aí as pessoas tratam como se nada, eu tivesse dito nada, Como se né? fosse o seu marido mesmo, né? Exatamente, como se eu fosse uma pessoa normal, você acredita? Não, Então, mas. a gente sente muito essa carga, muito, 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 muito forte, assim. As Hum. pessoas realmente não estão preocupadas, e não é aqui em Sitges, exatamente, é na Espanha toda, já viajei, né, para Andaluzia, para todo lugar. Não vou dizer que não exista preconceito,
óbvio que existe, né? Que nenhum lugar é perfeito, mas é muito mais contido, eu acho, né? Muito menos, precisa muito menos te mostrar que a pessoa não gostou. Você acha que esse preconceito acaba vindo de uma influência de televisão ou uma televisência daquela culpa católica, né, de o Brasil ser um país muito religioso, então acaba tendo Eu acho que essa... tem essa questão católica, tem a questão da nossa cultura, que a nossa cultura, além da gente ter uma cultura muito conservadora, a gente gosta muito de imitar o americano, né, o brasileiro. Né? A gente tem uma cultura americanizada, né? E eu acho que nos Estados Unidos tem essa questão muito forte do preconceito racial, que foi uma briga até muito pouco tempo, né? Até nos anos 80 ainda tinha separação lá de negros e brancos, né? Então a gente tem essa questão já racial e acho que vem junto. Mas eu acho que o principal é a educação. Você sabe... Eu acho que é educacional mesmo, é cultural, né? De você entender, de você saber. Eu acho que aqui, desde cedo, você vê as crianças tratando de assuntos, né, de inclusão, você vê o governo promovendo propagandas e atos de inclusão, não só do público gay, mas eu acho que isso engloba, né? Sim, eu gostaria de adicionar uma coisa. Você falou assim, eu sou tratado como uma pessoa normal, né? Você falou brincando, mas a gente tem que lembrar que a OMS colocou até 1990 a homossexualidade como doença. Gente, isso é muito recente, nós estamos em 2021. Isso não é, sabe? Faz 30 anos, é muito pouco tempo, sabe? É uma coisa que... Muitos países que ainda é proibido, né? Pois Muitos é. países que você tem pena de morte. Em alguns países lá do Oriente Médio, você ainda tem da Ásia, você ainda tem pena de morte da África também, você tem prisão, você tem chibatada, você tem várias coisas para público LGBT. Na Rússia, que é um país enorme hoje, você não pode falar nem usar o arco-íris, né? Que na verdade o arco-íris é um símbolo da paz e não dos gays, né? Mas você não pode usar como propaganda, fazer propaganda, né, de homossexualidade. Então, assim, é muito grave. A gente tem a Polônia, a Hungria, que são países que estão aplicando leis mais restritivas com relação à homossexualidade. Então, nós ainda temos muitos países que penalizam, né? Que loucura, gente, que loucura, que loucura. Por falar nesse dado recente que você trouxe da OMS, Cris, muito recente também foi aprovado o casamento homoafetivo no Brasil, né? Então, enquanto aqui na Espanha, também não é tão antes, mas foi em 2005 que aqui já a comunidade LGBT já podia ter uma união estável, em Brasil foi em 2011, a união estável foi reconhecida, e em 2013 o casamento civil. Tanto que para mim é muito recente também, eu acho que para você também, né, Marcos? Ver na televisão o primeiro casamento gay em todas as... Eu sou casado estamos juntos há 15 anos, né? Mas nós nos casamos em 2017, no papel, no Brasil. Mas no Brasil também é importante falar que a gente conseguiu o casamento de pessoas do mesmo sexo através do STF, né? Não foi lei, não foi uma lei promulgada pelo Congresso Nacional, né? Então nós ainda temos essa pendência. Nós temos hoje uma aprovação, uma obrigação dos cartórios em realizar através de uma requisição feita no STF, né? Então eles aprovaram e aceitaram. Isso não quer dizer que está garantido. Amanhã pode surgir uma lei no Congresso Nacional dizendo que é proibido. O que eu li foi que a Marta Suplicy, em 95... tem uma lei da Marta Suplicy que ainda está em... até hoje. Né? Ainda não está aprovada, e tem muita polêmica com relação a isso. Então, na verdade, os políticos eles não aprovaram a lei. Né? A gente não tem uma aprovação no Congresso. A gente tem, vamos dizer, não sei qual é o nome técnico, porque eu não conheço de direito, mas seria uma liminar que nos permite casar. Né? É muito burocrático, né? Aí amanhã eu acho difícil acontecer um retrocesso, se bem que no Brasil nada é difícil, né? Mas eu acho difícil acontecer um retrocesso tão grande de bloquearem, né? De voltarem atrás e os nossos casamentos não serem mais válidos.
Mas esse risco existe, né, na lei. Eu já vi um meme que é trágico-cômico, porque ele fala: se você é contra o casamento gay, é só não casar. Não aceitar a Não proposta. aceitar, ninguém está pedindo você, né, em casamento. Então, mas essa questão cultural, as pessoas elas têm essa necessidade de cuidar da vida das pessoas, né? De ter essa invasão. Porque também a gente, como eu estava dizendo antes, a questão do espanhol não sexualizar tanto o corpo, no Brasil a gente sexualiza em excesso, né? Então, por exemplo, quando eu digo para um vizinho meu, né, que eu sou gay, ele já vai pensar que eu vou dar em cima de todos os homens, né, como se a gente não tivesse gosto. Ele já vai pensar que qual é a minha posição sexual no casal, se eu sou, porque existe aquela questão, né, você é a mulher ou você é o homem do casal? No Brasil, você diz, né? Quando você No fala. Brasil, as pessoas têm muito essa curiosidade, né? Quem faz o papel da mulher, quem faz o papel do homem, e toda essa, como se existisse esse papel definido, né? Se nem nos casais héteros, não necessariamente as posições têm que ser as mesmas, sempre, né? E as pessoas têm muito essa questão, né? E aqui não, aqui você sente que é tranquilo, ninguém está preocupado com a sua vida, né? Não tem essa diferença. Queria comentar, Marcos, então, no Brasil existe um dialeto próprio, né, da comunidade LGBT, que vem da África, né, vem de uma linguagem africana, que é o Pajubá. Então, falar com os gays, se você não souber algumas palavras, você fica perdido. Fica. Você sabe que esses dias eu estava, quando a Cris me chamou para fazer esse podcast, ela comentou sobre esse assunto, né? E eu comecei, aí eu peguei, acho que eu falei 2 palavras para ela na hora, mas depois eu comecei a pensar e assim, tem muitas palavras que eu já incluí no meu vocabulário que eu uso e que eu nem percebia, né? Assim, porque para mim quase não tem essa diferença toda, porque a gente entende, né? Essa linguagem que a gente chama de pajubá, né? É uma linguagem que veio da África mesmo, né? E principalmente as travestis no Brasil, nos anos 60, 70, começaram a usar para se comunicar, né? Para se comunicar e para ter uma linguagem que as pessoas não entendessem muito, que seria uma linguagem entre elas. Elas se referiam a elas mesmas como boneca, não é? Sim, sim. Essa palavra eu acho que nem é tão usada hoje, né? A gente Hoje não. quase não usa, pelo menos na comunidade, nos lugares que eu convivo, né? Mas, por exemplo, aqué, que é dinheiro, a gente usa muito, né? Neca, né? Que é o pênis, né? Por exemplo, vocês sabem o que é aquendaneca? Sabem, né? Sim. Geralmente as drag queens ou as travestis que não querem parecer ter o órgão, né? Ou não querem que o órgão apareça, o órgão genital masculino, aquendam a neca, que é uma técnica, existe uma técnica para isso, que é o fato de esconder, né? Ah, que dor! É esconder. Então, chama aquendar a neca, que seria esconder o pênis, né? E tem muitas outras palavras, como picumã, que seria o cabelo, né? Gongar. Gongá, deixa eu ver o que mais. Gente, vocês estão falando realmente outro idioma, porque eu não conheço essas palavras, é muito legal. Que a gente usa, né? Aqui na Espanha eu não acho que não existe Porque entre os gays, eles acabam se chamando APOC. APOC poderia ser um gay que tenha mais trejeitos, posso falar Isso, assim? a POC no Brasil, ela algumas pessoas dizem que vem de pão com ovo, que seria a POC, que tem uma situação econômica mais simples, né? E que seria bem afeminada. Mas tem várias versões para isso. A POC, em geral, é uma bicha afeminada, muito afeminada e escandalosa. Né? E aqui na Espanha, você sabe se existe entre a comunidade gay como se referir a um outro gay?
Aqui na Espanha? Você sabe se existe? Olha, não sei. Eu convivo com. Eu jogo vôlei de domingo aqui com o pessoal, que todos são gays, 99% são gays, e não tem assim A gente. Às vezes, como eu comentei com a Cris outro dia, às vezes eles se chamam de Mari Carmen, por exemplo, usam um nome feminino para entre eles, né? Ou chama ou mulher, alguma coisa assim, né? Mas nenhuma linguagem, nem nada parecido com o que tem no Brasil, né? Usam mesmo a gente na comunidade entre a gente porque tem essa diferença cultural, né? E essa diferença como eu disse anteriormente, com as palavras. Às vezes não é a palavra e sim a forma como ela é falada. Então, por exemplo, se uma pessoa, eu estou passando na rua e uma pessoa que eu nunca vi me grita, ô maricón, isso vai me ofender muito, né? Vai me ofender porque ele está dizendo com sentido para me ofender, né? Ele está querendo me ofender. Agora, se entre eu e um amigo, falou, ô maricón, ô Mari Carmen, ô, né? Ou mulher, ou qualquer coisa assim, tica, né? A gente pode se chamar assim também. Então, não é afetuoso, é um tratamento que a gente se permite entre a gente, né? Quando alguém que não é da comunidade fala, soa pejorativo, soa pesado, e você fala assim, ó, porque o momento que eu dei a liberdade para essa pessoa me tratar assim, né? Você já... Então, tem essa diferença, né? Não na E, palavra, mas no momento em que ela é usada. e dentro da comunidade, vocês acabam também usando adjetivos femininos? Por exemplo, você falar, eu sou, né, sou bonita, mas para falar... Sim, sim, sim. Ah, Com tá. certeza. Que guapa estás hoy, É, né? Por exemplo, não? Que não sei, que estou cansada, em vez de falar sim, estou sim, cansado, estou muito cansada, chicas. E na sim. verdade, né? Que legal, legal. Não ficou. Não, a gente usa bastante, sim. Entre a gente usa. Como minha experiência maior é no Brasil, né, porque aqui eu não convivo tanto assim com espanhóis gays, né? Mas no Brasil é muito comum, né, entre a gente se tratar dessa forma, né? No feminino, Sem né? problema, a gente nem percebe que está falando, mas é muito divertido também. A gente se permite se tratar no feminino, isso com certeza. Dentro desse tópico, Marcos, queria perguntar, antes, né, abordar um tema que eu tenho muitos amigos gays no Brasil, e quando eu comentei que eu ia fazer o programa de hoje, o tema ia ser o assunto, né, seria gay na Espanha, e eu pedi para eles me darem sugestões, né, do que eu podia falar, do que eu podia perguntar. E no Brasil existe muito preconceito com exatamente os gays afeminados, o que a gente tinha falado antes, que você explicou que eram as POCs, que são Sim, escandalosas, que falam com uma voz talvez mais fina e você, né, mexendo a mão, dá para, né, são mais parecidas talvez. E então, nos aplicativos de encontrar outras pessoas para se conhecerem, né, para namorar, muita gente acaba colocando na bio do que elas estão procurando, elas colocam não quero gay afeminada. sim. E aqui, eu imagino, não sei se você usa esse aplicativo ou se você tem amigos que usam, como que é a percepção aqui? Também existe esse preconceito? Sim, sim, existe também. Eu acho que, assim, primeiro, eu acho importante a gente desmistificar um pouco a questão da comunidade. Porque quando você fala comunidade, parece que é um grupo fechado, que é um grupo coeso, né? Uhum, E, na verdade, a gente não é uma comunidade. A gente não é uma comunidade no sentido da palavra, né? uhum, Porque é muito extenso. Primeiro que a sexualidade humana, ela não é branco ou preto, né? uhum. Sexualidade humana ela é vasta demais, né? Ela é muito vasta. E durante a nossa vida também a nossa sexualidade ela muda, né? Ela pode mudar, vamos dizer assim, né? Então você não é sempre a mesma coisa com 20, com 50 anos. Hoje com mais de 50 eu posso falar isso. Você muda, você, né? A sociedade ela tem a necessidade de te encaixar em caixinhas.
né? Então, por exemplo, eu já tive relacionamento heterossexuais antes, né? Eu fui noivo 5 anos, tive uma noiva, então namorei outras meninas, tudo. Então, depois de um certo tempo, eu escolhi. Hoje eu digo que eu sou gay, mas é mais para definição mesmo para as pessoas do que, né, uma definição de estar dentro de uma caixa. E com relação a isso, eu falei isso para falar outra coisa, esqueci. Você estava falando da comunidade. Então nós não somos uma comunidade, porque é muito vasta, né? A quantidade de gostos que tem dentro, e isso que você falou a respeito das afeminadas é verdade, mas isso tem um sentido cultural. Tudo que na sociedade é relativo à mulher é considerado é considerado menos, É né? fraco. Mais desvalorizado, É. com menos valor, vamos dizer assim, né? Então, tudo que é relacionado à mulher. E na comunidade gay não poderia ser diferente. Então, todo mundo que é mais afeminado, que tem um jeitinho, ele é discriminado, né? Então, tem realmente dentro da comunidade aqueles homens que se acham mais homens, né? E aí, por exemplo, um homem gay que é só ativo na relação, ele é considerado mais como se ele, Macho alfa. né, como se ele não fosse gay, né? E então, como ele parece, né, não ser gay, ele se acha na vantagem. Isso, na verdade, é um preconceito, né? Porque, na verdade, na cama você não sabe, né? A hora que... Aí vem todos os estereótipos, gente, aí mistura tudo, do né? que, do que é o quê, do que faz com o quê. Aí nós vamos voltar para aquela questão da sexualidade, né? Da invasão do que cada um gosta na cama, né? Que é muito vasto. Então, tem esse preconceito sim, né? Tanto lá como aqui, se você entra em aplicativos aqui, é a mesma coisa. Não a afeminados, não né? A todo tipo de característica você enxerga na comunidade, nessa dita comunidade, né? Preconceito, sim. E tem os guetos, né? Tem os grupos, né, de pessoas. Por exemplo, aqui em Cities, a comunidade mais proeminente é dos ursos. Não sei se vocês conhecem. Os Eu ursos não. são Eu homens conheço. barbudos que gostam de homens, né? Então, Homens barbudos, eu não entendi. homens peludos, barbudos, Peludos. muitas Peludos e vezes gordos, mais gordos, né? Que gostam de homens assim também. Então, é uma comunidade ursina, né? Tem essa comunidade. Então, são muitas, assim, é muito vasto, né? A quantidade de... Tem as Barbies, que vocês sabem, são as musculosas de academia, né? É chamado de Barbie. Tem as POCs, que a gente já comentou, né? E eu ia falar uma coisa sobre a POC, mas eu esqueci o que era. E então talvez outra origem, porque você tinha até comentado que existiam várias origens de POC, tem pão. várias origens. Uma seria pão com ovo, outra que é aquela bichinha mais da periferia. O POC também tem uma outra versão que é por causa do barulho. Uma bichinha de tamanco. POC, Assim, POC. POC, POC, POC. Então também tem essa versão. Então na internet você vai encontrar todo tipo de explicação por que do POC, né? Mas é mais ou menos, vão todas numa mesma direção, que na verdade seria meio que ridicularizar um certo tipo de homossexual, né? Seria ridicularizar uma... Por isso que eu falei dessa questão do desvalorizar tudo que é feminino, né? Porque seria uma bichinha mais feminina, mais delicada, mais escandalosa. Então, e aí já entra o preconceito de classe também, né? Que seria uma bichinha mais pobre, mais da periferia, né? Então, a gente está permeado por todos esses preconceitos que são de gênero, raça e classe, né? Sempre na sociedade você vai encontrar esses 3 tipos de preconceito, né? Que são esses 3 itens que vão estar sempre permeando nossa vida aí, né?
Ai, pois falando de preconceito, eu quero entrar numa festa que eu conheci em Madrid, morava do lado do centro. Na verdade, eu morei no bairro de Chueca quando eu cheguei em Madrid, é meu bairro do coração. E eu fui morar do lado, fui morar em Calhau, e todos os anos eu via aquela Madrid Pride passando. No primeiro ano que eu fui, eu falei, gente, o que menos tem nessa festa é gay. Aqui é uma festa para paquerar, tem gente de tudo quanto é cor, idade, tamanho. Gente, era uma loucura, uma festa tão bonita, tão legal, famílias inteiras participando, televisão, óbvio que você vê aquela galera com fio dental e você vê todo mundo. Meu, era uma festa tão bonita. E eu queria saber como que é essa festa em Sitges, porque eu sei que existe uma festa bem grande em São Sitges. várias, são várias. Esta é a principal, né? Eu já fui na de Madrid, fui acho que 2 vezes na de Madrid, já fui na de Barcelona, e em São Paulo, quase todas. São Paulo acho que já está na 25ª, 26ª. Eu fui também em São Paulo. A diferença principal, acho que primeiro falando do Brasil e aqui, é da questão política mesmo, que aqui se encara muito mais politicamente essa questão da visibilidade. Então, você vai, por exemplo, em Madrid, todos os partidos políticos têm carros em defesa da diversidade. Exato. Né? O Brasil é uma festa, tem uma questão política, porque tem uma militância política, mas é menor. A maioria em São Paulo é bagunça, é aquela festa, carnaval. Né? O carnaval que a gente sempre cai no carnaval, né? É cerveja, é carnaval, aqui também tem a cerveja, o vinho, né? Tem bastante, tomei muito vinho aí nas paradas de Madrid, é muito gostoso, mas a grande diferença eu acho que é a questão política, né? A questão, a data ela é usada, porque não sei se todo mundo sabe, mas é considerado 28 de junho, o dia contra a LGBT. Consciência gay, não é? Sim, por causa do Stonewall, Nova York, lá nos anos 70. Quem ainda não teve oportunidade de ver, tem a Marsha P. Johnson, que é um documentário no Netflix, que fala sobre a história de uma das principais ativistas da época do Stonewall, em Nova York, né? Então era um bar que tinha lá e era proibido ser gay, né? Parecer gay lá nos Estados Unidos. Então a polícia fazia batidas nesse bar e uma noite as travestis, transexuais resolveram se rebelar contra a polícia e saíram quebrando tudo e ficaram mais 2, 3 dias quebrando as coisas e se revoltaram contra essas batidas. Porque, na verdade, essas batidas eram para tomar dinheiro delas e não para reprimir, né? Então, tinha uma lei absurda, tipo, você não podia usar um homem não podia usar, uma pessoa que era considerada do sexo masculino, não podia usar mais que 2 peças que eram consideradas femininas. Então, a partir da 3ª peça, você podia ser enquadrado numa lei que tinha, né? Então, eles faziam a polícia fazia essas batidas para tomar dinheiro. Né? Como ainda acontece muitas vezes no Brasil, se faz batidas em alguns lugares, toma o dinheiro e vai embora e deixa as pessoas lá. Né? Então elas se revoltaram e teve todo esse quebra-quebra e a partir dali surgiu esse movimento LGBT que se fortaleceu aí ao redor do mundo. Então, mas essa data ela é muito política, né? Ela é muito para a visibilidade, né, LGBT e para o orgulho. Sabe uma coisa que você falou agora, LGBT, e você falou da visibilidade e tudo, me lembrou de uma coisa que eu estive estudando, bom, no ano passado, né, em junho do ano passado, que antes a gente chamava de GLS, e hoje a gente chama LGBT. Então, eu não sei se você quer contar um pouquinho. LGBT+, né? Tem evolução. Nem LGBT, Nem LGBTQIA+. Então, não consigo mais, é muita sigla. Nos anos 80 era nos anos 80, antes do GLS tinha o entendido. Exato. Na comunidade gay a gente falava entendido. Fulano entende, Depois veio o GLS, que as pessoas diziam que era gay, lésbicas e simpatizantes, e a gente na comunidade falava que era gays, lésbicas e suspeitos. Então, depois começou o LGBT, né? Depois começou
GLBT. Depois, por uma questão do feminismo dentro do movimento, o L foi para frente. Por isso Exato. então as lésbicas primeiro. Depois veio toda, aí foi tendo evoluções e hoje é LGBTQIA+. Eu sou um pouco crítico com relação a isso, né? Eu acho que, como eu já disse em algum momento aí atrás, sobre essa questão da diversidade, né? Eu usaria queer, né? Que o Q do LGBTQ é queer, né? LGBTQIA+. O Q é de queer. Então, eu acho que queer ele engloba tudo, né? Quando você é queer, você engloba toda... Você satisfaz toda a pessoa que não é hétero, né? Você já engloba tudo aí. É porque queer é aquela que é pouco usual, né? Pouco, é diferente, né? Queer é diferente, né? Queer seria, que vem da queer, vem da palavra rainha, né? De queen, sim. Então, queer é diferente, não é normativo, né? Não é normal, não é... o normal aí fica meio estranho usar. Então, porque é uma coisa que se contradiz, né? Não é padrão, né? Não é do patriarcado, vamos dizer assim, né? Certo. Aquela coisa certinha, porque eu acho que o queer ele satisfaz mais todo mundo, né? Acho que deixa mais... É óbvio que é importante ter essas significações, por exemplo, quando tem o T no LGBTQIA+, é uma comunidade muito discriminada, inclusive no meio LGBT, né? Então, assim, ela é ridicularizada, ela é jogada para a prostituição em geral, né? Porque não há oportunidade de trabalho para essas pessoas. Então, são pessoas que, assim, além do sexual, tem a questão de aparência, né? Então, não necessariamente eu posso, privilegiado, me reconheço que sou privilegiado. Então, um homem branco, cis, vocês sabem a diferença de cis, né? Cis e... Não, por favor, você sabe ler? Eu não sei. Então, assim, ó, São muitos termos. Tem cis e depois também tem o heteronormativo. É porque as definições, elas têm dois caráteres. Elas têm a questão de gênero e elas têm a questão de preferência sexual. São duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, nós três somos cis. O que é cis? Nós nos identificamos com os nossos órgãos sexuais. Então, eu sou um homem, né? Nasci com sexo masculino e me identifico como homem. Gosto de ser homem e não quero mudar. Vocês, se não for, vocês me avisem, por favor. São mulheres que nasceram com sexo feminino e se identificam como mulheres, né? Independente do que a gente gosta ou não sexualmente, se a gente é gay ou se a gente é hétero. Então, são duas coisas que as pessoas confundem demais. Então, assim, não é porque eu sou um homem hétero que necessariamente, que eu sou um homem cis, que necessariamente eu sou hétero, né? E não é porque eu sou um homem trans, e as pessoas confundem isso, eu conheço homens trans que se relacionam com homens. Então, na verdade, eles são homens trans gays. Entendi. Meme da Nazaré. É confuso. Toda uma aula de comportamento Homens aqui. trans gays. E Então, aí, ele é trans, ele é uma pessoa que nasceu com sexo feminino, mas ele se identifica como homem. E se relaciona com homens. Então, Ok, porque ele é gay, então ele é gay. ele é gay. Ele é um homem trans gay. Então, mas e, na verdade que doideira. e depois e ainda tem o não binário, né? Que o não binário é aquele que... Não binário é que não identifica com nenhum dos dois sexos, né? É o que transita. Você poderia dizer ali, sei lá, David Bowie, uma coisa meio, né, meio andrógena que a gente usava muito antigamente, mas também nos gostos sexuais. Ele não quer se definir como uma pessoa. Tem os assexuados, que não praticam sexo, que também é o A, né, do LGBTQIA+. Então, tem para todo gosto, né? Tem todos os tipos. E aí, por isso que eu disse que o queer, ele engloba. Porque você ficar tentando encontrar caixinhas para cada um, você vai ter que ter 7 bilhões de caixinhas. Porque é muito diverso, né? Muito diverso.
o que excita um não excita o outro, o que é comum para um não é para o outro, né? Então é muito diverso. Marcos, eu me lembrei de um termo que se usa aqui em espanhol, que é tener pluma, né? Que é falar que a pessoa é gay. Isso você acha que é em tom pejorativo ou não? Não sei se você já ouviu esse termo. De pluma? Tener pluma. Tener pluma. Não, eu não, assim, a princípio eu não sei quais são os contextos que isso é usado, né? Então, por exemplo, se dois amigos héteros de um trabalho estão conversando e dizem isso de uma terceira pessoa, provavelmente é pejorativo, né? Porque estão querendo. Ou é um termo exatamente ao contrário, que é para ser para amenizar e né, falar. Então, como eu disse até nas outras palavras, eu acho que é o uso, não é a palavra, né? Porque como eu disse, dois amigos héteros de um trabalho estão falando sobre um terceiro e dizem que ele tem pluma, né? Tiene pluma, eu acho que pode ser pejorativo. Agora, se dois amigos gays estão conversando e um está falando para o outro que o outro tem pluma, eu acho que não teria problema nenhum, entendeu? Então, eu acho que é mais o uso do que a palavra em si. Né? Muito bem, gente, eu tô farta de tanta informação, eu tô assim, recheada, eu tô... Que legal, quantas coisas Eu interessantes. nem gosto de falar, né? Me deixa falar, pronto. Não, mas que legal, que legal. Lê, tem mais alguma coisa assim que você gostaria de perguntar? Porque senão a gente já vai para os quadros. Eu acho que ele me perguntou daqui de CITES, né? Essa questão da parada também. Ah, sim, e falta, eu ia te perguntar agora você. Alguma coisa que você não tenha dito, então vamos lá para a parada de CITES. Tá. Aqui a parada ela é grande, né? Ela é bem, bem forte, porque tem essa tradição aqui da cidade ser uma cidade reconhecidamente LGBT, né? Tem muitos bares, muitas. Então, e a cidade vive muito disso, então não é o único evento, tá? Ele é um dos maiores eventos. O carnaval aqui também é muito forte. E aqui tem algumas festas durante o ano. Como eu disse que a comunidade dos ursos aqui é muito forte, a gente tem 2 vezes no ano, tanto em maio quanto em setembro, uma semana do urso aqui, na cidade de Sitges. Então, é uma festa com uma parada. Então, montam um palco lá na beira-mar, com shows, né, e tudo, de drags e tudo. E tem o concurso do urso do ano, né, as pessoas se inscrevem, escolhem lá o ursão mais bonito e tal. E então tem muitas festas aqui com relação à população LGBT. A cidade é muito turística, ela tem muitas outras festas, né? Feiras e tudo. Então, mas essas festas, o carnaval, as festas dos ursos e a Semana da Parada, que é em junho, são muito, muito, muito fortes, muito grandes. Que legal. Eu lembro de ter visto alguns stories seus numa época de uma festa, e era assim, gente, que festa, que festona. As pessoas elas reservam os hotéis assim com 1 ano de antecedência. A cidade aqui no Carnaval, ela multiplica a população por 10. Nossa. Quando era 26 mil habitantes, ia para 250 mil pessoas. Então, a festa é muito grande. Eu moro bem no centrinho da cidade. Então, assim, vira um inferno. Verão aqui a Covid foi uma péssima ideia do universo para a gente, mas este último ano foi uma paz na cidade, porque não teve nada, né? Então, a cidade ficou bem. Mas o verão aqui, ele é 24 horas de barulho. 24 horas. Olha, aqui em Madrid está previsto para ter o Madrid Pride em dia 4 de julho desse ano. Né? Não sei se vai ser cancelado, mas quando eu fui pesquisar na internet, eu achei esse evento. Tomara que se vacine todo mundo para que consiga ter. Eu duvido, viu? Eu duvido. Eu acho que eles estão sendo um pouco otimistas, mas ok, eu sou um pouco conservadora. Mesmo quando você tiver 70% da população vacinada, ainda vai estar muito difícil, né? Assim, mesmo para vir turista de fora, tudo, eu acho... Bom, vamos ver como vai ser. O que a gente tem que ter consciência também é que não é só porque a gente está se vacinando que a gente não vai pegar, né? Que a gente não vai correr o risco de pegar o vírus continua sendo transmitido, então é importante a gente também não proliferar a coisa, né? Não é que tomamos a vacina, acabou. Primeiro você tem 2 meses, né? Para ela fazer efeito.
né? A Que partir as da pessoas segunda dose. que as pessoas têm a impressão que vão chegar um dia que vão falar assim, ó, gente, voltamos ao normal, e esse dia não vai acontecer, né? A gente O vai que é o voltar normal? aos poucos, né? Talvez nem volte mais. Para quem está escutando a gente no futuro, a gente está gravando dia 22 de março de 2021. Muito bom. É verdade. Vamos situar a gente no tempo, né? Só faz um ano É que essa importante. loucura começou. Gente. Lê, e a dica do dia? A dica de hoje tem um pouco a ver com a nossa temática de hoje, que são substantivos femininos no português que acabam virando substantivos masculinos no espanhol. Então, por exemplo, a maioria das palavras que terminam em agem, por exemplo, a garagem, a mensagem, uma massagem, a viagem, acabam virando el garaje, um mensaje, um massage. Ela, então, acaba a terminação em AJE, arre, né? E acaba virando o substantivo masculino. Uma das exceções seria imagen, que aí continua também como substantivo feminino no espanhol também, uma imagen. Ah, que legal, que legal. Muito bem, muito bem. E agora vamos para o intraduzível. Gente, isso daqui... Como é que eu vou explicar? Fazer uma média em castelhano. O que é fazer uma média, né? Você vai, sei lá, o Marcos está fazendo aniversário e eu sei que ele gosta muito de bolo de laranja. Eu vou lá na casa dele fazer uma surpresa para ele e levo um bolo de laranja. Eu quero fazer uma média com ele, eu quero ficar bem na fita, né? Por isso eu faço uma média. Mas aí também tem segundas intenções, né? Então o Marcos, ele trabalha numa grande empresa e aí você tem a intenção de que ele possa te indicar, né? Exato, exato. Eu quero fazer uma média com ele para eu ficar bem na fita para ele me recomendar para essa empresa dele. Então, como se diz fazer uma média em castelhano? Não conhecemos. Não é hacer una média. Não, hacer una média não, porque média pode ser calcetim, né? Pode ser média, pode ser meia, ou pode ser a metade de alguma coisa. Então vamos lá, meia de vestir, né? Pode ser uma média ou calcetim. A meia, quando a gente fala meia calça, pode ser média, ou uma coisa que é a metade, né? Tengo media naranja aqui para comer, por exemplo. Mas hacer una média, não rola. Vou falar em portunhol, no rola. No rola. Não rola mesmo, então não dá. Então, se alguém que está ouvindo a gente ouvindo no YouTube souber como se diz fazer uma média ou um equivalente, escreve pra gente, deixa nos comentários, tanto do podcast como do YouTube, né? Que a gente vai querer saber. Mas faz 17 anos que eu tô aqui, eu não sei. Lê, quanto tempo faz você estar aqui? Quase 4 anos. E você, Marcos, quanto tempo? Quase 3. Quase 3. Então, não descobrimos ainda como é fazer uma média e quem tiver a resposta, se arrisque e escreva pra gente. Tá certo? Ok. Vamos terminando, gente? Sim. Sim. O Marcos quer falar o canal dele no YouTube, tem canal no Instagram. Eu tenho canal no Instagram, é urso_traveler. Meu canal no YouTube tem um tempinho que eu não coloco nada lá, tem uns 3 meses mais ou menos, mas eu tenho já uma quantidade legal de vídeos. Para pedir silêncio, eu berro. E começa com com grito. De um grito, né? E chama Para Pedir Silêncio, eu berro. Eu falo sobre as viagens que eu fiz, dou opinião sobre alguns assuntos que eu gosto. Então é um canal que eu tenho mais para conversar um pouco, não tem poucos inscritos, né? Então quem tiver a fim de me conhecer um pouco mais, vai lá no canal para saber o que eu ando aprontando. Claro, claro que sim. Não, eu recomendo, é muito legal, porque também é a visão de uma pessoa como nós, é uma pessoa que mora fora do Brasil e a sua visão sobre os lugares por onde ele passou e onde ele está morando agora também, né, Marcos? Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. Olha, eu só queria concluir o tema de hoje sobre como é ser gay na Espanha, mas deixando uma reflexão que seria... É muito importante a gente aprender, né, obviamente. Então, existem ainda muitos termos que a gente não sabe qual é a forma correta de falar, o que significa. Hoje em dia a gente escuta muito esses termos de
não binário, heteronormativo, e é muito importante aprender para não ofender ninguém e bom, como poderia dizer, ficar mais situado na atualidade, porque hoje em dia esse tema é muito importante e é muito falado em todos os lugares. Então, para você ficar atualizado, é importante você buscar conhecimento. É importante, sim. Eu também tenho uma opinião. O legal também, quando a gente não sabe, às vezes, as coisas, é perguntar, né? Olha, eu sei que a palavra viado é muito pejorativa, né? Falar fulano é viado, ô seu bicho. Mas se a gente não conhece uma palavra, por exemplo, hoje eu conheci a palavra queer, eu conhecia já, mas eu não sabia o que significava. Eu procurei e vi o significado da palavra. Então, às vezes também perguntar para a pessoa como você gostaria que eu me dirigisse a você, né? Porque também a gente demonstrar que a gente não sabe também ajuda a gente, né? E as pessoas vão ensinar a gente e tudo bem, não tem problema, né? Eu tô falando como professora também, né? E o Marcos explicou tudo de uma maneira bem didática, bem simples. Adorei as explicações dele. Obrigado. Eu acho que a questão do nome, né, e de como a pessoa, quando você não souber, pergunte, é muito interessante, porque a gente está muito acostumado a fazer isso. Por exemplo, o Pelé não chama Pelé, e todo mundo chama ele de Pelé, né? A Xuxa não chama Xuxa, e todo mundo chama ela de Xuxa, né? E aí, quando uma pessoa que é transexual, por exemplo, quer ser chamada de um nome que não é o nome de registro dela, a gente tem uma barreira com isso, né? Então, assim, melhor do que tudo é você perguntar como que a pessoa quer ser chamada, né? Não te interessa se por que ela quer e como. Se ela quer ser chamada assim, sua obrigação é chamá-la ela do jeito que ela quer ser chamada, né? Não é questionar. É respeito. É o respeito, né? A pessoa se sentir incluída. Quer ser chamada assim, então a gente vai chamar assim. Né? Ótimo exemplo. Muito, é mesmo, né? Justo do Pelé e da Xuxa. O casal bombástico dos anos 80, né? 90, 80. Não sei. Não lembro, gente, não lembro, faz tanto tempo. Muito bem, então vamos ficando por aqui, gente. Obrigada, de verdade, Marcos, obrigada. E nada, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, segue a gente, deixa os comentários aqui e a gente se vê no próximo episódio, né? Sim. A gente espera uma mensagem de vocês no nosso Instagram com dicas, sugestões, opiniões. É isso aí. Obrigada, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, besitos.